Olá, estamos começando mais um Ncast. No episódio de hoje, destacamos a eficiência na construção civil e como as inovações estão remodelando o setor. Aqui comigo, Leonardo Lima, CEO do Grupo Constrói. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Para nós é um prazer estar aqui, tá? Participando desse evento extraordinário, né? Feicon junto com a Enic, eu acho que casou isso, né? Assim, é muito grande o evento, muito bem organizado, por sinal, né? Tamanha a magnitude do evento, eu achei espetacular, né? Achei que é um espaço onde as pessoas estão aqui para aprender, né? Aprender, compartilhar conhecimento e evoluir. Eu acho que isso é muito importante para o setor, né? Qualquer setor tem que ter um movimento como esse. Isso me traz para a minha primeira pergunta, Fica à vontade. que é justamente sobre eficiência. Certo. Leonardo, na sua visão, quais são os principais elementos que definem uma construção eficiente? Bom, eu acho que medir, você precisa ter indicadores que vão medir essas eficiências, ok? Só que antes de eu utilizar os indicadores, a inteligência artificial, tudo isso, eu preciso ter uma base de dados que ela esteja alicerçada em conhecimento específico, tá certo? Ela precisa estar alicerçada também em metodologias que já estão consagradas para o setor e melhores práticas, né? E que esses dados, se eles forem tratados por uma tecnologia que entende dessa regra de negócio, ela consegue entregar para a inteligência artificial, né, informações seguras, precisas, e com base nessas informações, você consegue medir a eficiência de uma incorporadora, construtora ou loteadora. Hoje, na minha palestra, eu falei sobre 3 eficiências, que foi em cima de custo, né? O custo dos empreendimentos. Você precisa ter eficiência em custo, você não dá para só controlar custo, você precisa ter eficiência em gestão de custos, né? E você precisa ter também eficiência em gestão de finanças, e você tem que ter também uma parte de controladoria, né, operando ali de uma forma já dentro de um padrão internacional de contabilidade e tudo mais. Então, assim, a eficiência, ela hoje no mercado, ela ainda está para poucas empresas. São empresas que querem de verdade evoluir. Então, empresas que querem de verdade evoluir, querem se tornar empresas cada vez mais eficientes, elas têm que buscar essas respostas em metodologias como Lean Construction, Toyota, valor agregado, e buscar tecnologias que automatizem essas metodologias, né? Então, a eficiência, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: a gente só deve alocar recurso que seja extremamente necessário e fazer essas alocações de forma correta. Ou seja, não pode haver desperdício. Não pode haver desperdício no consumo de material, não pode haver desperdício no controle de material, não pode haver desperdício financeiro, não pode haver desperdício em investimentos que não vão te trazer uma rentabilidade, seja em marketing, seja... Então, assim, as empresas hoje, a cada dia que passa, está mais desafiador, né, você ter uma TI otimizada no setor, né? A responsabilidade hoje no mercado imobiliário de soltar uma tabela de preço hoje é gigantesca, porque você não tem mais margem para poder aumentar a tabela, caso você tenha algum problema no andamento do empreendimento, entendeu? Então, as empresas precisam entender que a alocação do recurso precisa ser planejada e precisa estar projetada com base nessas ferramentas, nessas metodologias que eu comentei na palestra, que geram, sim, eficiência, né, nesse processo de gestão, né, dos empreendimentos, tá? Diante disso tudo que você me contou, seriam esses os fatores críticos para a eficiência no setor? Eu acho que se você olhar com um olhar para dentro das empresas construtoras, incorporadoras e loteadoras, sim, você precisa ter uma gestão eficiente, tá? Porque, veja, além desses desafios que são internos da sua gestão, o mercado ele é muito desafiador porque existem os fatores externos. Existem política, economia, taxa de juros, né, concorrência, uma série de questões
né, que influenciam também no resultado desses empreendimentos, seja ele uma obra pública privada de energia renovável, ou uma infraestrutura, um loteamento, não importa, é empreendimento, né, ele vai sofrer com ações que são externas e que não estão ali no controle da empresa, né? Sim. Porque o custo está no controle da empresa, uma parte. Né? Mas quando tem, por exemplo, o aço subiu em 40%, e aí? Isso é um fator externo, é um fator de mercado. Então, aí eu tenho que ter eficiência para poder tratar esse tipo de desafio. Para reagir bem. Para reagir bem a isso. Então, se eu tiver uma operação enxuta, competitiva, com facilidade de manobra, eu consigo absorver mais esses impactos, né, externos que não estão 100% né, aí ao poder da gestão da empresa. Né? Mas hoje, com toda certeza, olhando para o mercado, para o ambiente externo, que é político e econômico, a gente tem indicadores, né, e a gente tem assim, uma perspectiva positiva do setor. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é a soma disso. Né? O que gera a eficiência é você estar sempre antenado com o mercado, você ter uma previsibilidade dos fatos que estão, né, ali acontecendo politicamente e economicamente, e dentro da sua empresa você tem que fazer o dever de casa. Claro. E o dever de casa é você ter essa gestão de custo, finanças e controladoria alinhada para que você tenha uma empresa eficiente. Muito interessante. Leonardo, como as soluções do Grupo Constrói estão ajudando a construção civil a alcançar mais eficiência? Maravilha. Bom, gente, a gente está no mercado aí há mais de 30 anos, né? Então, a gente está há mais de 30 anos operando em mais de 500 projetos, né? E isso gera um know-how muito grande. É ali 24 horas respirando as regras de negócio do setor, entendeu? Então, todo dia a gente se depara com novos desafios que os nossos clientes eles enfrentam, que são as construtoras, as incorporadoras e as loteadoras. E a gente está em constante evolução, sempre, porque você tem que estar em constante evolução para atender esses novos desafios. Então, como a gente está há muito tempo, a gente tem um braço muito forte, que é o tecnológico, né, que é encabeçado ali pelo Informacom, que é um RP que já tem aí 30 anos, que é uma solução 100% verticalizada para as regras de negócio do setor, da indústria da construção. Então, a gente atende obra pública, obra privada, obra de infra, obra de energias renováveis, incorporação, loteamento, né? Então, todas essas construtoras e incorporadoras e prestadores de serviço que estão inseridas nesse setor com esses desafios, a gente tem esse braço tecnológico que, no resumo geral, o que é que ele deixa? Ele deixa a empresa mais competitiva, enxuta e com a capacidade de manobra, entendeu? Porque a partir do momento que eu sou uma empresa dessa e eu controlo bem as minhas obras e eu tenho uma boa gestão financeira do meu negócio e eu tenho a minha controladoria atuando de forma online digital, né? Eu estou uma empresa competitiva, concorda? Né? Eu tô aprendendo cada dia mais como é que eu desperdiço custo, né? Como é que eu paro de desperdiçar custo, como consumo de material, improdutividade da equipe de mão de obra própria, improdutividade do terceirizado, estouros de obra, entendeu? Então, cada vez que eu erro menos, eu me torno mais competitivo e mais eficiente. Então, as soluções do Grupo Constrói, no braço de tecnologia, têm conseguido elevar esse nível de gestão das empresas para um patamar muito interessante, né, que poucas empresas têm alcançado. Tá certo? E no braço de serviços, a gente tem uma estrutura contábil, tá certo? Que é contábil com K também, né? Que é um braço da Constrói estratégico para clientes que, porventura, eles não tenham ali ainda uma contabilidade especializada na regra do negócio deles, né? Ou uma assessoria ou uma execução contábil, já dentro de um padrão internacional de contabilidade, a Constrói já tem há mais de 15 anos um braço que executa e assessora toda a parte contábil, fiscal e previdenciária para os clientes que usam a nossa tecnologia, né, de forma especializada. Então, esse braço nosso, ele é específico para consultoras, incorporadoras e loteadoras, entendeu? Entendi. Então, eu consigo hoje gerar uma grande eficiência para ele tecnológica e uma grande eficiência para ele estratégica na controladoria, quando eu assessoro ou executo essa parte contábil, que é o fechamento ali dos índices de liquidez, do balanço patrimonial, né, das DRS caixa, contábil, enfim, né, fluxo de caixa, gestão de carteira,
custo de obra. Então, quando você une isso tudo, você consegue acompanhar a viabilidade desses empreendimentos mês a mês, né? E garante aí que o andamento do projeto esteja dentro das viabilidades que foram previstas. Basicamente é isso. Minha última pergunta, tá? O mercado enfrenta desafios importantes, né? A gente está falando aqui de preço de material, escassez de mão de obra. Como o Grupo Constrói ajuda as empresas a se manterem competitivas? Maravilha. Vamos lá. Hoje, existem alguns indicadores que estão nos mostrando, como taxa de juros, como segurança jurídica para o mercado de construção e incorporação. E são fatores que vêm sendo conquistados a cada ano pelo setor, né? E isso, o que é que isso faz? Isso faz com que os fundos de investimentos eles olhem para esse setor com um olhar cada vez mais, né, interessante, né? Então, assim, chama a atenção de investidor, de fundo, de banco, de tudo, tá? Então, o que é que acontece? As empresas precisam ter, na hora que eu tenho um mercado que está com essas informações positivas, né? Existe uma expectativa, a gente viu aqui no evento, em palestras de várias empresas, né? De presidentes, né? De associação de classe e tudo. Assim, o momento ele é positivo? Mas o grande desafio que traz agora, no curto prazo, os próximos 3 anos, se a gente tiver um aquecimento do setor, como está se prevendo, em cima de quê? Minha Casa Minha Vida, PAC, loteamento que sempre teve aquecido, incorporação, obra de infra, obra pública, energias renováveis. Na hora que você tem um setor aquecido nessas vertentes, a probabilidade da gente ter no segundo semestre um aumento dos preços dos materiais e um aumento na mão de obra, principalmente, não pela o volume de negócio, mas também pela escassez de mão de obra, mas também pelo volume de negócio que está aí sendo esperado, né? Então, isso é um grande desafio, porque as empresas elas vão ter que arcar, certo? Com os estouros de preço unitário, tá certo? Então, aquela história que eu falei, o aço subiu em 40%. Se você tiver 15 obras, você vai ter que subir o aço 40% nos seus 15 orçamentos, né? Então, ela vai ter que absorver esse impacto de preço unitário. Se ela não estiver fazendo o dever de casa, que é gerenciar o quantitativo previsto, certo? Se ela não tiver assertividade, tanto em recurso, como em quantidade de material, contratação de mão de obra, fluxo de caixa, verba disponível. Se ela não tiver assertividade nessas previsões, e não controlar isso mês a mês, ela vai estourar o quantitativo e ainda vai ter que suportar o aumento do preço unitário. Você está entendendo? Sim. Então, isso eu acho que vai ser o grande desafio. Claro, fora, não é, todos os aspectos, como eu falei já, de mercado, né? Mas a gente tem um mercado aí que lançou pouco nos últimos anos, né? Se você olhar para o mercado de incorporação, obras de infraestrutura também estão sendo retomadas, as obras de infraestrutura. Minha Casa Minha Vida também está retomando, porque fazia muito tempo que não haviam investimentos no setor. Então é uma coisa que tem tudo para acontecer, né? Entendeu? E, claro, que volume gera esse tipo de alteração de mercado, né? E as empresas precisam estar preparadas para poder enfrentar esses grandes desafios. Justamente para atender essa demanda que ela é positiva, não é? Positiva, mas traz desafios. Mas né? traz desafios. Então, eu acho que o Grupo Constrói, ele tem conhecimento, tem tecnologia, tem metodologia, tá? Para poder ajudar as empresas que têm uma cultura de inovação, que queiram de verdade evoluir em controle de custo, finanças e controladoria, que não queiram mais ficar naquele feijão com arroz ali de controlar pedido, pagamento, venda, né? Isso é coisa do passado, entendeu? Então, a coisa ficou mais encorpada, né? O cliente hoje ele quer um fluxo de caixa projetado, ele quer um balanço patrimonial consolidado, entendeu? Do grupo. Ele quer uma contabilidade, uma controladoria já pautada em padrões internacionais de contabilidade, certo? Então, as tecnologias precisam evoluir para atender essa demanda, né? E, claro, a gente, como tem aí 30 aninhos, né? A gente sempre está acompanhando de perto e a gente tem um time especializado também, é muito importante, eu acho, que o que faz o sucesso da Constrói hoje, né, são o time que está por trás da Constrói, né, os sócios, os colaboradores, né,
da Constrói, são engenheiros, são especializados, são financistas, são contadores, são pessoas de altíssimo conhecimento e que conseguem levar para o cliente, né, essas grandes melhores práticas e metodologias e tecnologias que a gente tem aí à disposição para poder aumentar o nível de eficiência dessas empresas. Maravilhoso. Leonardo, obrigada pela parceria e por mostrar como o Grupo Constrói colabora para tantas inovações nesse nosso mercado. Continue conosco no Ncast para mais discussões sobre transformações que moldam a nossa indústria. Acompanhe a CEBIC nas redes sociais e não perca nenhum episódio. Até a próxima!